Você ia falar alguma coisa, Bruno? Ali do Felipe Góes? Qual que é? Não, li do Felipe Góes aí que ele mandou não sei quantas assinaturas também aí, pô. Mandou? Mas vamos lá, Felipe. Ah, não, assinatura não, ele se tornou membro, ele se tornou membro participante. Ele mandou aí, ó, Babereolê, cara fera demais. Logo mais tô indo fazer uma visita. Abraço da Austrália e sucesso sempre. Vambora. Lá Quanto que tá valendo 46. 50 dólares australianos? É dólares Não sei, australianos. eu sei que ele falou que pra eu ir pra lá, que a gente tava vendo se ele vinha ou se eu ia, pra trocar uma ideia, e aí tava tipo uns 6 mil dólares pra ir. Eu falei, não, muito obrigado, você vem. Tô brincando, Felipe Góes, que também se tornou Queria ir Vale pra passear, né, ver 150. canguru, não sei. Oi? Queria ir pra passear, ver um canguru, sei lá. Ah, mas deve Vale trazer uma- 176 reais, Felipe. 170. Quanto? 176 reais. É sério? Eu posso fazer minha pergunta ou vocês vão ficar me atrapalhando? Porque a gente faz duas conversas paralelas. Pode fazer a sua pergunta. Pode entrar aí. Já hein, dei 2 Ariel. fora em tu. O terceiro você vai me beijar na boca. Fala que vai rolar Coca-Cola no final. Mas eu queria que o senhor explicasse uma coisa. E o caboclo que morreu com a aldeia invadida, que também morreu em aflição ou morreu doente, e etc. Ele também não é uma alma aflita? Sim. E como você separa... Eu vou fazer uma pergunta já respondendo, mas não é idiota, não. Por favor, pai David, já tô quase sendo Fica cancelado. tranquilo, fica tranquilo. Você já foi, filho? Não fui, não. Esse caboclo, essa questão da alma aflita, como é que você difere isso da densidade energética para você fazer o culto, dentro do culto? Tipo, são duas almas aflitas, porém o caboclo, a maioria dos caboclos morreram em aflição, se a gente for parar para pensar historicamente, né? Mas então é exatamente isso. Você não faz a separação. Por isso que ela está fora de dogma. Então você faz o culto de todas as almas que morrerem em aflição. Entendi. Entendeu? Você não tem separação. Tem separação. Então você não sabe o que vem, né? Não sabe, você não sabe o que vem. Por isso que você tem que ter preparo Bacana. Porque eu para faço de poder uma outra movimentar esse forma. tipo de energia. Leandro Padilha, USA aí, Felipão. Uma dúvida, meu Exu pediu assentamento. Ele pediu quando estava trabalhando que eu colocasse um vaso de uma planta do lado. Pode ser qualquer planta? Meu vídeo tem 400... Meu vídeo tem 400 mil visualizações desse videozinho da planta do lado. Ele deve ter visto lá. Então responde aí então, pô. Não, deixa Ah, eu tá. Pai deve responder. Não, eu já tenho 4. Não, deixa eu ver. Tua Outra visão, Quer que eu repita a pergunta? Peraí, ele Repete a pergunta. o Exu pediu um assentamento. O Exu pediu assentamento e ele pediu quando estava trabalhando que eu colocasse um vaso de uma planta do lado. Pode ser qualquer planta? Pra que ele quer essa planta? Ai, já... Eu disse que é chubilho. Existe um vídeo que eu Pediu, fiz, falou que pediu. porque eu aprendi dentro da minha antiguidade, ancestralidade. Antigamente, você já deve ter visto isso, né? Eu nem sei do que vocês estão A gente alimenta um vaso de claro aí planta, quando eu mas só que tirar não é a corte. só um vaso de planta. Dentro desse vaso de planta tem um monte de coisa, porque existe um formato para você cultuar Exu. E não é só Exu, Caboclo Preto Velho também, Caboclo menos, mas Preto Velho também. Que você... O Exu, ele não trabalha sozinho. Então a gente parte do princípio que sua pombagira, ela tá com a taça na mão. Aí ela pegou a taça dela e ela dá uma baforada de cigarro na taça e olha pra taça e vira pro pai David, vocês estão me atrapalhando. Vira pro pai David. Você tem TDAH. Vira pro pai David e fala: pai David, vai acontecer tal coisa com você, ou você tá passando por isso, isso e isso. Ali é como se ela estivesse tendo uma... Ou a minha pombagira tem muito mania disso. Ela olha pro lado e ela te fala alguma coisa. Sim, ali ela tá com... escutando algo porque ela não tá sozinha. Sim, ela tá momento. com... Um trabalhador, um Sim. amigo, né? Dela ali, um amiguinho. Mensageiro. Então, a gente tem um culto, a gente é muita gente. Eu tenho um culto a esses trabalhadores onde eles moram dentro de um vaso. Dentro de um vaso de planta, onde ali é fundamentado algumas coisas. E depois que eu lancei, não tô falando que é o caso do rapaz aí, tava brincando, mas depois que eu lancei esse vídeo foi o meu vídeo que me estourou. Bateu 400 mil visualizações muito rápido. E aí, quando eu lancei esse vídeo, 300 mil pessoas falaram: minha avó fazia, minha mãe fazia, isso é alimentado, e etc. Mas 300 mil pessoas que agora querem assentar Exu, o Exu quer um vaso de planta do lado. Você lançou onde? No TikTok? TikTok. Na verdade, assim, isso é um processo... Eu faço isso, mas é um processo de encantamento. É diferente, isso aí. Então você está fazendo o assentamento do Exu e encantando ou trazendo essa energia, é o meu linguajar, né? Sim. Eu estou encantando uma outra entidade ali, ou a mesma força. Mas não vai só o vaso de planta. Não. Atrelado àquela energia, e aí nós chamamos aquilo de assentamento vivo, porque tem uma planta. Isso aí. Né? E aí você vai alimentando aquilo com alguns elementos e algumas situações que vai fazer a ligação entre o médium
ou quem manipula aquela força, e aqueles encantados E o energias senhor estão sabe por ali. que foi maravilhosa essa pergunta? Porque as 300 pessoas que me mandam mensagem por dia pedindo para ensinar, agora vão perguntar pro senhor. Não, A bruxa do gueto. Babareolê. O senhor faz uso do oráculo de osteomancia, acho que é assim que fala. Vamos lá. Sendo sacerdote da cultura banto. Como é o nome dela? A bruxa do gueto. Bruxa do Gueto. A O senhora Felipe tá... gosta desse nickname, hein? A senhora, eu também gosto, acho que esse nickname é maravilhoso. A senhora tá com uma intuição muito boa, que eu ia falar disso agora, eu ia pedir perguntar uma coisa pro pai David. Existe um oráculo chamado Oráculo de Ungombo. O Oráculo de Ungombo é um oráculo de algumas tribos banto que usam para o uso de adivinhação. Porém, eu vejo muita gente jogar um gombo. O meu problema com homologia exatamente foi esse. Ele falou que jogava um gombo e não joga. Ninguém joga. Pra você ter o oráculo de um gombo, por isso que ele não vem aqui. Pra você É o oráculo dos ossos. Pra você ter o oráculo de um gombo, o oráculo banto de ossos, você tem que ter a cabeça de uma águia real, a perna esquerda de um suricato, a unha de um... Eu não vou ficar falando muita coisa aqui, porque da manhã vão falar que tem. São animais que não tem como você ter. Primeiro porque é crime, e segundo porque você não acha pra trazer. Então, e aí a gente vai pro voodoo, onde existem oráculos de ossos, que até o Luan joga. O jogo de oráculo de ossos dele é muito bom. Tem outras pessoas que jogam, são muito boas também. Que aí é o oráculo da onde você parte, ou do voodoo, ou aí vai da questão egípcia. Aí eu já não conheço, já não vou falar. Mas existem outros oráculos de ossos que não têm nenhuma relação com a cultura banto. Então, eu não jogo oráculo de ossos porque eu não tenho essa ligação ou com o voodoo ou com a outra coisa que joga esse oráculo de ossos. O oráculo de ossos banto, esse pelo menos, ninguém aqui no Brasil tem condições de jogar. Eu tenho a receita, como se joga, as caídas. Quem quiser, eu passo. Mas tem que montar o oráculo e depois me Os mostrar elementos, tudo né? isso. Precisa dos elementos. Isso aí. Do casco de uma tartaruga que, pô, não existe mais. Aí como é que tu monta? Mas aí não Aí o projeto. Isso. Como que é lá o projeto Aí- lá da tartaruga lá? o projeto das tartarugas. Vai cair por cima de você, filho. Como que é lá o nome da Projeto tartaruga? Itamar. Um gombo Itamar. Aí você tá ferrado, vai tá falar de tartaruga pra fudido. você. E aí a gente chega numa questão que é muito sinistra. Que tartaruga é legal. você joga o oráculo que veio do voodoo ou de outra coisa, onde esse oráculo vai responder à ancestralidade. E aí a gente tem que entender que dentro desse oráculo aconteceu uma adaptação para você encaixar ali o Exu, a Pombagira, o sim. Caboclo Preto Velho. Foi adaptado. Não é uma coisa originária banto. Entendeu? Bruno Costa, queria perguntar como equilibrar a energia do Exu Mirim. O meu se apresentou num momento de extrema necessidade como Exu Brasinha, mas não sei como cuidar. Vai, David, eu não falo de tá Exu Mirim. fechando, Igual eu não falava de malandragem, falei e tomei no lombo. Agora eu não falo de Exu Mirim, não falo mais. Você já falou de Exu Mirim aqui. Mas falei muito Não rápido. fala pro Exu pessoal lá Mirim, no atrás. contexto de Pelo que amor é de um Deus. Exu adolescente, né? É uma energia mais... Eu vi o pai falando, achei bem legal, bem interessante. Eu cultuo em casa e realmente é exatamente isso, dentro de uma energia mais juvenil, vamos assim dizer. Mas, pai, eu também acredito que se eu trabalho com ancestralidade, eu entendo que teve uma figura que vocês entrevistaram aqui também, eu não vou lembrar Não vai, quem né? foi agora. 641. Hã? 641. O Bruno me mostrou, o José mostrou hoje um vídeo, falou, não foi você, foi Ele você. tá cortando o raciocínio. Eu falei, nem lembro quem é. Ele corta linha de raciocínio mesmo. Que ele fala que o Exu Mirim não existe por esse contexto de que foi um advento aí do Brasinha, que é uma história em quadrinhos e tudo mais. Eu compreendo essa visão, mas aí eu pergunto, aonde estão esses espíritos jovens ou joviais aí que desencarnaram nesse processo, e não são poucos? Mas joviais que o senhor quer dizer crianças? Não, 4, 5 anos de idade? não Por que 4, que fala- 5 anos de idade não dá. Então, Mas crianças que você pode ter 13, 14, 12. até um pouco antes, porque se a gente compreender que o homem no Nordeste, ele tinha o rito de passagem dele com 8, 9 anos. Não, tudo bem. Cabe. Então ele amadurecia muito cedo, muito rápido,
E aí acabava quebrando um pouco essa sua infantilidade e pegava toda a malícia do que o dia a dia dele. Mas aí a gente parte da questão que eu falei, que o ruim é que a gente concorda com tudo, então a gente não vai gerar polêmica nenhuma. Então não vai dar raiva. Não. Então, eu concordo, que aí você traz o contexto do nordestino, que tudo que o senhor falou. A única coisa que eu não concordo é o formato que eles deram a isso, que é a criança que aparentemente tem 4, 5 anos, e parece que ele não tem, ele não sabe falar direito, ele não fala mas ele fuma e bebe. Aí tu fala, qual é o contexto disso? Não, esses moleques, eu falei da última vez aqui que eu tinha, que em casa eu não tenho uma falange de mirim, eu tenho uma quadrilha. Bacana. E aquela quadrilha é terrível, assim, os moleques são terríveis. Assim. Sim, é o herê do candomblé, é uma quadrilha acabou, também. Soltou, acabou. Então, o Exu Mirim, ele é uma energia difícil de tratar no aspecto de você trazer essa intensidade do juvenil dentro do contexto da malícia, porque ele perdeu a inocência dele muito rápido. Então ele trouxe ele tem toda a visão do povo da rua, por exemplo. Sim, sim. É muito fácil de você... Exatamente. É muito fácil você ter um ancestral jovial que vivenciou dentro na rua, e ele vai trazer todo esse contexto positivo e negativo dele. E o negativo dele é pior porque você vai ter o contexto emocional. A estrutura emocional, ela ecoa do outro lado. As pessoas acham que o desequilíbrio emocional é só aqui no físico. Lógico que não. Hoje eu não sei como é que tá, porque eu não frequento muito mais o centro da cidade do Rio de Janeiro. Porém, se você for na Candelária, eram crianças de 9, 10, 11, 12 anos que eram de rua. Aí igual quando deu aquela chatina da Candelária, tipo, foi de crianças, né? Sim, não, que é os 4 da Candelária. Você assistiu? Tá passando aí no... Assista, que é terrível. Eram crianças complicadas, né? Mas que E precisavam... aí é exatamente aquela documentário já figura. sobre, e era crianças, né, que viviam ali, largadas ali. Eram mais crianças que abandonadas pelo governo, por pais, por mães, pessoas que não tinham a estrutura para poder auxiliar e dar educação, né? Então eram crianças bem difíceis. O que não... E isso não está muito distante da nossa realidade social hoje. Sim, com certeza. Você vai na Praça da Sé aqui, quantas crianças você vê? Não precisa ir na Praça da Sé. Se a gente for no extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Leste, é outro mundo. É um mundo paralelo. A gente precisa sair da bolha dos grandes centros, cara. As extremidades, o subúrbio, a periferia ainda existe pesado. E tem moleque morrendo lá de fome, desnutrido. Até saneamento, etc. É muito mais difícil chegar lá. É o grande muito centro ainda complicado. tem. Não, saneamento às vezes nem as existe. meninas que se prostituem por 5, 10 reais na estrada. Pois é. Então esse contexto do Exu Mirim, quando a galera traz a visão de que Exu Mirim é um ser natural, que ele não tem uma vida, não teve uma vida terrena, blá 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 blá, literalmente um gnomo. Ele vai trazer esse contexto energético. Não, eu estou trazendo o espírito do ancestral que viveu e vai trazer toda a sua história e toda a sua carga energética positiva e negativa. Se ele não entrar dentro do contexto daquilo que é a essência desse ancestral, ele não vai conseguir cultuar. Até porque se você entra numa divindade, numa entidade, na verdade, me corrigindo, que só tem carga energética, que tipo é um gnomo, não dá pra você entender por que ele participa daquela egrégora, né? Não, toma um cogumelo pra você ver se não Você tá cultuando algo que não existiu dentro de um culto ancestral. Tipo, eu tenho uma quimbanda ou uma umbanda que é um culto totalmente ancestral, onde eu cultuo algo que nunca viveu. Sim. Aí não tem, aí perde a lógica. E nós estamos num período que a galera tá querendo purificar demais, né? Estão recebendo ET, né, agora? Então, desencorre. Oi, Felipe adora. O Felipe vai se iniciar lá na quimbanda, como é que é? Quimbanda Estelar. Vamos estar na Quimbanda Estelar. Galáxia. Galáxia. Galaxy Ranger. Universal, Quimbanda Universal. Sim, deve ser igual aquela do Tim Maia. O Tim Maia não participava de uma igreja assim, como é que era o nome daquilo? É o... Como é que era? Ai, meu Deus, que eu também queria lembrar. Para o melhor. Ai, José, você que gosta de Tim Maia, não sabe nada? Sabe não como é que é a igreja que Tim Maia frequentava?